Hoje nós estamos na última ceia do mês de dezembro. Nós estamos na última ceia. E é muito importante nós entendermos o que o mês de dezembro ele representa. E eu vou ministrar a palavra para vocês em duas partes. Eu não sou judaizante, mas eu sei que os símbolos judaicos, ele tem tudo a ver com a Bíblia, ele está interligado com a Bíblia. E nós estamos num mês muito importante, que é o mês de Kislev. Agora, soletrar com K. K-I-S-L-E-V, Kislev. E é um mês muito importante, é um mês de retomadas, é um mês na qual Deus ele tem algo especial para nós. Mas vocês nunca viram eu ter uma postura como eu vou ter agora sobre a questão, mas fique em paz, não se assuste não, na questão de 2 anos que nós estamos aqui, nessa questão de finanças. Eu vejo muitas pessoas com dúvidas, com resistências, com conceitos, entre outros preconceitos, sobre aquilo que é dinheiro. Deus ele trata essa questão financeira de uma forma muito séria conosco. E eu quero que você abra a sua Bíblia para você entender o que Deus ele tem o conceito, como é que isso funciona para nós e como nós podemos ser abençoados de uma forma sem nenhum tipo de impedimento. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos de 5 a 10. Diz assim: você pode acompanhar aqui na tela, que diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que, primeiro, fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. Volta lá. O que semeia em abundância ceifará. 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda o quê? Obra. 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Então nós temos visto aqui aquilo que Deus, ele quer nos ensinar, a diferença entre oferta e esmola. Deus, ele quer nos ensinar que não é moedinha. Para ser uma oferta, pode ser uma moeda que há entre 1 milhão a 10 centavos. Deus quer colocar hoje você essa consciência, que esmola é todo o dinheiro que dou pela necessidade. Vocês viram lá o versículo de número 7, que nós temos que dar por alegria e não por necessidade. Põe lá, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, se eu dou à casa de Deus
por necessidade, então é uma esmola. Agora, a esmola se contrapõe àquilo que é a nossa vitória financeira. Que eu estou dando, esmola é assim, para alguém no ponto, no farol, ou no ponto de ônibus, ou na porta da sua casa e bate lá. Moço, por favor, me dá uma esmola. Então você está dando a pessoa pela necessidade. Agora, quando se trata sobre a sua vida e a obra de Deus, você não dá por necessidade, porque oferta é relacionamento de amor e de gratidão por Deus e a Deus. Por isso que o próprio rei Davi, o salmista Davi, ele fala: porque eu amo a Deus, eu dou dos meus tesouros particulares. Ou seja, porque eu amo ao Senhor, eu dou daquilo que eu tenho como amor a Ele, e não pela necessidade. Então o Senhor hoje quer que você entenda isso. Se deu por necessidade, você deixou de dar uma oferta. Oferta é reconhecimento e não caridade. Mas esmola é todo o dinheiro que você dá onde há necessidade. A palavra, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina. E a palavra esmola, ela é oriunda da palavra que tem por tradução tzedakah, que é uma pronúncia judaica, que vem de Tzedek, que vem em hebraico, dizendo: tzedakah, faça justiça comigo. Havia, para você entender, havia uma ordem em Israel, e essa ordem em Israel, ela é praticada até hoje. Então, se sai lá um judeu que vem de uma outra terra, e ele chega com necessidade na sua terra, no meio dos seus compatriotas, ele chega no meio da praça pública e diz: tzedakah, ou tzedeko. Ele fala: estou com necessidade. E saem pessoas patriotas da sua própria nação, e ele está dizendo: tzedakah, faça justiça comigo. Então saem judeus de todos os lados e vão até ele e entrega o quê? Uma oferta. Entrega, melhor dizendo, uma esmola, porque estava dando pela necessidade. E aquele homem recebe aquilo e ele começa a sua vida a viver de forma digna. Tem lá em Israel, eu e a pastora Raquel tivemos o privilégio de visitar a terra de Israel. E em diversas partes de Israel, tem alguns lugares chamados de kibbutz. O que são kibbutz? São lugares preparados para as pessoas que vêm de outras regiões, que são judeus, que não têm casa, que não têm trabalho, que não têm amparo. E ele chega nesses kibbutz e grita: tzedakah. Vem os judeus, ampara aquele homem, aquela família, e dão a ele emprego, dão a eles dinheiro e dão a eles moradia e condições para eles sobreviverem e viverem. E hoje nós vemos que esses kibbutz adotou muitas pessoas. E quando essas pessoas são adotadas, eles são inseridos nos lugares onde precisam de pessoas para trabalhar. E eles plantam, eles regam a terra, e no momento oportuno vem a colheita. E eles pegam todas aquelas colheitas, vendem e trazem o dinheiro e reparte por igual a todos daquele kibbutz. Hoje, a terra de Israel é a maior exportadora de frutas do mundo. Hoje eles são. Alguém já usou um dia calça leves? Alguém já tomou leite da embalagem Tetra Pak? Alguém que dirige carro usa aquele aplicativo de navegação chamado Google Maps, Waze? Alguém já usou isso? Pois é, todos esses produtos
foram desenvolvidos dentro dos kibbutz, de pessoas que foram acolhidas, que tinham um potencial que precisava ser descoberto. E hoje você sabe, Google é Google. Dá um Google, você vai saber de tudo. Dentro do Google tem várias ferramentas. Leite Tetra Pak, caixinha Tetra Pak, você toma leite, calça leves, e ela foi o desdobramento para vários tipos de jeans que hoje você está possivelmente usando. Sabe o que é isso? É quando alguém gritou, tzedakah, veio um povo e ajudou e acolheu. E na igreja não é diferente. A pessoa entrou dentro da igreja e ela, sem saber, abriu o seu coração e declarou tzedakah. Veio o suprimento espiritual, veio o suprimento material, veio o suprimento social, e a vida das pessoas tem sido mudadas e amparadas. Por quê? Porque quando há uma casa, uma porta aberta que professa o nome de Deus, nessa casa terá a bênção de tzedakah. E eu declaro sobre a tua vida nessa noite hoje, o Senhor está colocando algo poderoso sobre a tua vida. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. O maior nível é quando alguém é ajudado e que não precisa mais de ajuda. E essa é o alto nível da generosidade. É assim que acontece na igreja. A pessoa chega, a gente ajuda, a gente fala, a gente orienta, e vai, e vai, e vai. Na hora que a pessoa está pronta, a gente solta e ela caminha sozinho, vivendo a restauração da família, a restauração da sua casa, a restauração do seu emocional, a restauração profissional e a sua restauração financeira. Então eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quando você faz uma oferta, a recompensa virá 100 vezes mais para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Por isso que Jesus, ele fala, ele nos ensina que quando eu faço uma esmola, a recompensa não é nessa vida, ela é na próxima vida, ou seja, quando Jesus voltar. Agora eu quero entrar nesse assunto aqui. Quando eu faço algo para alguém, e eu saio falando o que eu fiz por alguém, eu tenho a recompensa dos homens. Conhece aquele texto que a Bíblia fala? O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber? Aquilo que eu faço no individual, no oculto, a minha recompensa vem do alto, vem dos céus. Agora, quando eu faço algo na terra por alguém, e eu saio espalhando o que eu fiz, eu recebo o meu galardão dos homens. Qual é o meu galardão? Parabéns, é isso aí, Deus te abençoe. Mas quando eu faço aquilo que a palavra de Deus está dizendo, a nossa recompensa será 100 vezes mais. Eu declaro isso sobre a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu dou alguns exemplos. Ajudei um irmão, fico calado, mas recebo a minha recompensa de Deus. E eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, aquilo que o próprio Davi fala. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência. A tua oferta hoje será oferta de tzedakah. Quando você levantar o envelope ao alto, virá socorro do céu sobre a tua vida. E você, em nome de Jesus, se nunca teve, terá o melhor Natal da sua vida, como você nunca teve. Quem crê nisso em nome de Jesus? Mesa farta, harmonia, comunhão, equilíbrio, paz e prosperidade, porque esta é a palavra do Senhor para a tua vida nesta tarde. Quem crê nisso em nome de Jesus? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Aleluia. Quem crê, glória a Deus, é bem forte em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Vou repetir a frase. Se você deu por caridade, deixou de ser oferta. Mas se você dá, aleluias, por aquilo que é um sentimento de amor. Quem ama a Deus? Você ama a Deus? Então você está entregando. E diz lá, porque eu amo a casa do meu Deus, eu dou dos meus tesouros particulares. E Davi também fala,
o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então esse é o conceito. Esse é o conceito. Eu estava assistindo hoje um rabino messiânico. O que é um rabino messiânico? Um rabino que se converteu ao cristianismo. E ele estava falando assim: Deus, ele não mente na sua Torá. Ou seja, Deus, ele não mente na sua palavra. E se ele falou que o dízimo abre janelas dos céus, o dízimo abre. Se você ama e dá oferta, a sua oferta será recebida. E o Senhor abençoará o teu pão, a tua cama, o teu celeiro, o teu trabalho e tudo aquilo que você fizer. E Rabino falando, irmão, eu creio até o osso. Porque esses homens conhecem muito a Bíblia, muitas leis, muito mais do que nós. E ele falou, olha, a minha família, ele dando testemunho, a minha família nunca... A família dele não era dizimista. As enfermidades, os problemas financeiros, os problemas da empresa que a família dele tem, ele mora na França, mas é um rabino que se converteu, e hoje ele está em Israel, aquilo que era os ritos que eles têm, praticam, estudando a palavra, ele fala assim: quando nós começamos a ser fiéis ao Senhor, no dízimo e na oferta, nunca mais entrou doença em casa, nunca mais entrou necessidade em casa, nunca mais a empresa quebrou. Por quê? Quando eu entrego o dízimo, quando eu entrego a minha oferta, Deus se torna participante. E se tiver a mão do diabo do negócio, Deus tira, porque a bênção de Deus está naquele lugar. Então, se você quer a bênção do Todo-Poderoso, pratique as leis. Porque se você cumpre as leis, o Senhor da tua vida. Pegue esse envelope, o Senhor da tua vida. Pegue esse envelope, que eu quero orar por você, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu consagro a oferta e o dízimo de quem dizima e oferta. Que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida dos teus filhos. Que a tua graça, o teu amor e a tua bondade venha sobre eles. Nós sagramos o dízimo a ti, declaramos a tua bênção, a tua honra e a tua vitória, para que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito, ó Deus, alcance a vida dos teus filhos, e que o teu nome, Senhor, seja eterno nas famílias, nas casas, que nunca falte o suprimento no celeiro, que nunca falte a comida digna da mesa, que é justo. Nós consagramos a ti e declaramos a tua bênção para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode entrar o seu dízimo na casa do Senhor, amém. Glórias a Deus. Quem está acompanhando eu aos cultos de quinta e nos domingos, eu vou falar de uma série que tem por tema de o caráter de Deus em nós. E nós estamos abordando diversos pontos, nós estamos pontuando diversas características do caráter de Deus, né? A última quinta-feira agora eu falei sobre, alguém lembra? Qual foi do caráter de Deus que eu falei? Fidelidade. Só um me respondeu. Isso é preocupante. Se você não decora, não guarda o que foi falado.
Mas nós falamos sobre a fidelidade. Abordamos vários pontos sobre a fidelidade, né? E eu falei que toda pessoa que cumpre o propósito de Deus, e eu falei, é doído isso que eu vou te falar, mas é necessário. Toda essa pessoa, ela tem um Judas na sua vida. Quem já se sentiu traído por alguma coisa? Quem nunca foi, né? Eu tenho 50, vou fazer 51 anos de idade. Misericórdia, irmãos. Eu vou contar as vezes que eu já fui. E a gente sabe que o traidor, ele leva uma marca da forca. Porque a traição não faz parte do caráter de Deus, e sim do diabo. Por isso que você, o tempo todo, é tentado a ter desvio de conduta. E como é que isso acontece? Primeiro no coração. Quando você começa a amadurecer uma ideia dizendo, não é bem assim, eu não concordo muito com isso. Já é a brecha para você ser roubado na sua alegria e no seu futuro. Por que eu digo isso? É uma característica do diabo, a deslealdade, a infidelidade. Porque o diabo, ele assim fez nos céus. Ele foi criado pelas mãos do próprio Deus, né, querubim ungido, de um esplendor exorbitante, de uma relevância como ninguém tinha. E um belo dia ele falou assim, eu acho que não é tão bem assim como ele fala, eu posso ser um pouquinho a mais. Então, você tem alguns estudos que falam, algumas linhas de pensamentos que falam assim, que uma das razões que o diabo, ele tentou dividir e trazer confusão no céu, sendo ele expulso com a terça parte dos anjos, é que ele achou que uma das porções, o comportamento de Deus, não era tão bom quanto precisava individualmente com alguns anjos. Você entendesse melhor. Então, eu falei assim, criou-se uma ideia, falou assim, não, vem comigo que vai ser melhor. E olha, vai na minha que você vai passar de ano. E Deus, olhando aquilo, viu que entrou uma discordância e ele foi extirpado. E a partir desse dia, só fazendo a recapitulação, recapitulando a última palavra. A partir desse dia, ele sabendo que ele não pode contra Deus, ele tenta atingir Deus como? Através de você. Roubando a sua soberania, roubando a sua alegria, colocando em você os frutos da carne, estabelecendo em você que você seja cada dia mais caído, cada dia mais, como é que fala assim? Defraudado, não deixa você evoluir, você vai involuindo, vai perdendo a sua essência. Então, o homem sem Deus, ele se torna um instinto animal, e, né, a mulher sem Deus, ela fica desequilibrada, e aí você vê que o diabo, ele vai tirando a identidade do homem, vai tirando a identidade da mulher, faz do homem mulher, faz da mulher um homem, e aí, por quê? Porque é a maior perfeição da criação de Deus. É a maior perfeição, quem é? Nós. Porque a Bíblia fala que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Então foi isso que eu falei, basicamente dando uma pincelada de quinta passada. Hoje, o que nós vamos falar? Que uma das vertentes do caráter de Deus no homem é a maturidade. Você conhece o Deus que você serve, ele é desequilibrado? O Deus que nós servimos, ele dá piti? O Deus que nós servimos, ele fica histérico? Ah, que é? De tanto você orar, não sei o que, vai, o que você quer? Toma, toma. Não. Deus não é assim. Deus, ele é maduro. Deus é linear. Então, uma das vertentes do caráter de Deus em nós é a maturidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11.
eu vou até... Ontem eu estava trabalhando e eu peguei uma viagem para Guarulhos e peguei um rapaz assim, de uns 39 para 40 anos. O cara, você vê que o cara era muito bem vestido assim e tal. E só o cheiro do perfume, eu falei, esse perfume desse cara deve valer uns R$2.000. Você sabe quando um negócio é bom. E uma loucura, e eu vou te contar o que aconteceu, que eu falei, engraçado, eu falei, Senhor, me dá alguns exemplos para eu aplicar na igreja, e um desses exemplos eu vou falar para você já já. 1 Coríntios 13:11, fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem o próximo versículo? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vamos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, por esse momento e o teu povo na tua casa. Fala conosco, Senhor, guarda os nossos corações e que ele seja fértil para receber aquilo que vem dos céus. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa ministrar os corações e que seja uma noite de entendimento, de evolução, de conhecimento e de amadurecimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Põe lá Isaías 22:23. Mas eu falei do rapaz, né? Eu peguei esse rapaz e ele falou assim, tem a rádio tal? Falei, tem. Aí eu coloquei 23. Tem a rádio tal? Tem. Por favor. Coloquei. Tem ar-condicionado? Tem. Falei, tem ar, tem bala, tem álcool em gel, tem lencinho. Fica à vontade. Fala, legal. E aí, toquei o carro, peguei um trânsito absurdo, e no meio do trânsito, carro parado, esse rapaz, ele tem um surto. E eu falei, nossa, eu em oração. Antes de pegar esse rapaz, o meu coração fechou, tocou a corrida, eu falei assim, ou é a boa ou é o laço. Porque quando eu saí ontem para trabalhar, Deus falou assim, ora contra o roubo. Tá bom. Orei, só que assim, irmãos, eu oro, entrego, confio, descanso e trabalho. Eu não fico, será que essa aqui vai... Não. Descanso, irmão, como uma criança que pula no colo do pai. Fui trabalhar. Saí daqui da consagração ontem. Quase recebi um divórcio da minha esposa, que eu cheguei meia-noite em casa do serviço. Eu fui trabalhar. Estou nem aí não, irmão, para a vida. Eu vou ganhar dinheiro. Eu fui trabalhar. Porque eu sei que eu unjo o carro, eu oro pelo carro, eu oro pela minha vida. Oro... Então, enquanto eu estou... Deus está permitindo eu trabalhar. No dia que Deus falou, chega, eu vou saber. Ponto. E o cara tem um surto. E aí tal, não sei o quê. Papapá. Aí ele falou, cara, não dá. Daniel, não dá. Eu falei, não dá o quê? Não dá, não tem jeito, não tem como. Não sei o quê. Eu vou, não sei o quê. Aí mudou a rota. Ligou na empresa, falou, não vou mais viajar. Mudou a rota e foi não sei para onde. No fim, eu descobri que está indo para casa da mãe dele. Falei, cara, eu falei assim, você é casado? Falei, sou. Quanto tempo você é casado? Eu falei, esse mês que passou agora, eu completei 25 anos, mais 28 anos, quase 30. Eu falei, eu tenho que dar um prêmio para você, você é o cara. Eu falei, não, querido, eu não sou o cara. Eu sou um aprendiz contínuo. Ele falou assim, eu recebi uma bela educação. Aí começou a falar do pai, que mora no jardim, não sei o que lá. E eu conheci essa pessoa
também assim, de classe média e tal. E aí, cara, eu acabei, no início do ano, dei o iPhone 13 para ela, 256, coisa assim. O último, 17 mil reais, coisa assim. E saiu 14. Eu falei, nem terminei de pagar. E ela falou, agora eu quero o 14. Eu falei, escuta. Aí ele abriu a planilha. Falou, eu sou o cara de números. Ele abriu a planilha. Falou, ó, final de ano agora, tem a viagem que você pediu. Tem os presentes que você pediu. Tem o carro que você pediu. Tem a reforma do closet que você pediu. Tem as 4 bolsas nos Estados Unidos que você pediu. Tudo aqui. Agora tem IPVA, seguro, escola dos filhos. Eu falei, então é o seguinte, se não tiver o telefone, pega as suas roupas e suma da casa. Eu falei, e esse foi o motivo da minha separação. Aí eu pergunto para você, isso é maturidade ou imaturidade? É isso que muitas vezes acontece conosco. Eu peguei na Avenida Brasil, quem é Uber aqui sabe a avenida que é, ali no Ibirapuera. Irmão, para entrar no condomínio, abriram o carro, revistaram. É aqui em Swiss Park, aqui em São Bernardo. Perdiram meu RG, puxaram, e não sei o quê. Irmão, meia hora para eu entrar. Eu quase me arrependi. E colocaram, revistaram, tem arma, não sei o quê. Arma, querido, sou Uber, meu. E não sei o quê. Eu pego as pessoas. Aí eu peguei uma passageira de 19 anos, não tinha mais do que 20. E fui levá-la ao CDP. Falou, se meu pai imaginar que o meu namorado é um cadeieiro, ele me mata. Aí eu pergunto para você, recebe a melhor educação, sim ou não? Mora no melhor lugar, no mínimo aquela casa que eu parei para ela entrar, no mínimo 8 milhões de reais deve valer. Tinha uma Porsche Cayenne, uma Panamera e uma BMW X6. Só ali tinha quase 3 milhões de carro. Ela entrou com uma bolsa da Gucci assim, não tinha como não ver, porque ela veio na minha frente assim, rica, com Rolex, rica. E o cara, meu, leva. Falou, você devia pôr no carro blindado e levar. Não, ela pediu exclusividade. Ele falou, então tá bom, então eu vou levar. Aí eu pergunto, recebe a melhor educação? Recebe o dinheiro? Ela recebe o que precisa. Só que a maturidade que falta nela, qual faz a coisa ela escolher? Escolheu errado. E muitos de nós não sabemos tratar as coisas que Deus nos dá com maturidade. Quando eu falo isso, é partindo de mim também. Porque às vezes, irmãos, vocês têm uma ideia do bispo, qualquer dia aqui, eu vou falar assim, os defeitos que eu tenho. Você fala assim, mas ele é humano também. Eu não sou perfeito. Só minha mulher para me aguentar, e só eu para aguentar ela. Então, às vezes, a gente se fecha numa redoma, achando que nós somos os caras, as minas e tal, que não sei o quê. E nós esquecemos com maturidade de agradecer aquilo que é o maior bem que Deus nos deu. Que são 2 coisas em 2 partes. Primeiro, salvação. Segundo, vida. Nós não agradecemos. Por quê? Nós somos seres humanos que por mais que Deus nos leve a amadurecimento, nós parece que precisamos e temos a necessidade de uma autoafirmação que se Deus não me atender como eu quero, eu não vivo uma vida tranquila e equilibrada. Por Deus falar não muitas vezes, por Deus não responder às tuas orações, por Deus não fazer o que Ele quer, mostra que Ele é Deus e não seu empregado. Por isso que lá,
Isaías 22, 23, fala assim: fixá-lo-ei com um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de meu pai. Essa é a porção que Deus tem para a tua vida. Amém? Repita comigo, fala assim: Deus vai me fixar. Fala, Deus vai me fixar. Vai acabar a oscilação. E Ele está dizendo que Ele me dará a honra e eu serei honrado na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, uma é filha de papai, escolheu um relacionamento terrível. O outro, que faz de tudo e dá de tudo e não é o suficiente. E perdeu um casamento porque não deu o iPhone 14 para a esposa. O que é isso? Falta de maturidade. E a maturidade é assim: o maduro, ele deseja coisas superiores. Ele é movido por desafios. Ele é leal e fiel com a sua casa. Ninguém precisa cobrar. O maduro, ele não precisa de tutores. O maduro é indestrutível na fé e nos seus valores espirituais. O maduro não se importa com opiniões. O maduro tem relações com Deus, tem uma relação profunda com Deus. O maduro tem cuidado com os seus pensamentos. O maduro, ele está evoluindo o tempo todo na sua fé. O maduro, o seu ego não é dominado. Ou seja, melhor ao contrário, o ego, ele não o domina. O maduro é servo de Deus. O maduro, ele traz alegria ao seu cônjuge. O maduro tem autoridade sobre os espinhos. O maduro tem autoridade sobre as dores. O maduro tem prazer no peso da responsabilidade e no chamado que Deus te deu. O maduro, ele não olha a recompensa, mas ele atenta pelo preço que ele vai pagar. Porque ele sabe que a recompensa é exatamente a consequência de quem paga um preço. Agora, o imaturo, ele é completamente o contrário. Abra lá a Hebreus capítulo 5, versículo 2. Hugo. Põe no 1. Põe no versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa comparecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O que está falando aqui? Que nós fomos eleitos por alguém que conhece a nossa limitação, que conhece a nossa capacidade, que conhece nós como ninguém conhece, até mais do que nós. Mas ele confia, porque quando ele nos chama pelo chamado que ele determinou quando você foi concebido no ventre da sua mãe. E ele está dizendo, mesmo também estando rodeado de fraqueza, mesmo com tudo isso, quantos homens já caíram? Quantas mulheres já caíram? Quantos ministérios já se dissolveram? Deus não confiou? Confiou. Mas o homem o quê? Não vigiou no seu pensamento. Porque a deslealdade, a infidelidade, ela começa assim, com pequenas concessões. Quer um exemplo? Você está lá, você conversa sobre a sua esposa com alguém, e você apaga as mensagens para ninguém saber o que você está falando da sua esposa. Desleal, infiel e vice-versa. Então você precisa entender. E muita gente fica sem saber o que fazer da sua vida. Por quê? Porque não entende o que o Espírito de Deus quer nos ensinar. Nós temos que ter maturidade com tudo, mas é difícil. Quando você tiver mais maturidade, você vai saber. É suportável, é bom e é aprendiz. E olha lá o versículo 8, olha o que diz, põe no versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu, versículo 8, Hugo.
ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Agora, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Então Deus quer que você vá, caminha, cresça, desenvolva, mas você insiste estar nos mesmos patamares. Então, não tem como Deus abençoar como você precisa. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Quem tem filho adolescente vai saber muito bem o que eu estou falando. Você dá um carro para um filho pequeno ou um adolescente dirigir, sabendo que ele, primeiro, não é habilitado e não sabe dirigir o carro? Se ele bater o carro. Ontem eu estava na região aqui de Ipiranga e eu peguei um policial, ainda bem que era um policial. E ele estava sentado atrás, porque geralmente os policiais querem ir na frente. Ele disse, não, vou atrás, e ele lá, mexendo na arma. E de repente eu estava ali, próximo ao metrô Ipiranga, o Sacomari, metrô ali. E eu entrei numa rua, que eu não me lembro o nome, porque eu estava no GPS, e do nada veio um Fiat Uno, e a mulher, pelo amor de Deus, freia. Eu freiei, e ela subiu a calçada, bateu na lixeira, e bateu no poste, e a mãe tentando puxar, porque a mãe estava ensinando a filha a dirigir no lugar inapropriado. Aí, por fim, bateu atrás da lanterna desse novo Honda Civic. Irmão, é 9 mil reais a lanterninha dessa face. E ela saiu, tirou a menina pelo pescoço e socou a menina. Aí o policial, para aí. Por que a senhora está fazendo isso? Primeiro que quem ensina a dirigir é a autoescola, não é você. Aí ele já foi lá, já chamou os caras, e em 2 minutos chegou a viatura e eu falei, vamos seguir viagem. Então, o que ocorre? Até para você ensinar, você tem que entender que existem princípios. E o Senhor está falando que o imaturo não consegue caminhar. Se sou filho, eu ando. Se a pessoa é imatura, significa que ela é escrava. Ou seja, ela não consegue caminhar debaixo de uma direção. Ela não consegue caminhar debaixo de um questionamento. Porque ela sempre vai achar que ela é perseguida, ela é escrava. O imaturo não paga o preço da entrega. Ele não deseja isso. O maduro, ele é forjado e carrega o peso que Deus confiou em todas as etapas da sua vida. O imaturo é aquele que não tem consciência daquilo que ele é. O imaturo precisa saber sempre, através de uma autoafirmação de terceiros, quem ele é. O imaturo, ele nunca tem consciência de quem ele é no mundo espiritual. O imaturo, ele é escravo das suas deformações. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós precisamos hoje pararmos de tomarmos o leite e enfrentarmos os desafios que o Senhor quer nos dar. Quem crê nisso em nome de Jesus? Por isso que hoje eu falei que o mês do Kislev deriva da palavra hebraica de bitachon. O que é bitachon? A origem da palavra quer dizer confiança. Há 2 estados de confiança, um ativo e o outro passivo. O que é ativo? Deus falou comigo, eu estou debaixo de uma palavra e eu vou fazer o que o Senhor me direcionou para fazer, porque eu terei bom êxito. E o que é o passivo? O passivo é, eu confio, eu descanso, eu estou tranquilo, porque Deus está no controle da minha vida em nome de Jesus. Então eu sou ativo porque eu ando pela fé e resolvo as coisas e Deus me dá graça. E eu descanso de forma passiva porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mês 12 é o mês, aleluia, desta palavra. É o mês do bitachon, mês da tranquilidade, da confiança, da dependência total a Deus. Para os judeus é o mês do sono e da tranquilidade, aleluias. É entender que você ora e descansa, porque Deus já providenciou o que você não pode providenciar. Quem crê nisso em nome de Jesus? É o mês também da oração. É o mês da sabedoria, é o mês para acertar o alvo, é o mês da confiança, da providência
providência divina. E eu declaro sobre a tua vida, bem-vindo, aleluia, o mês de dezembro, porque será um mês poderoso para a sua vida em nome de Jesus Cristo. É o mês da confiança, confia no Senhor, aleluia, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, aleluia. Uma dessas palavras é uma origem hebraica chamada emuná. O que é emuná? É aquele que é firmado, é aquele que é fixado, é aquele que confia, é aquele que é fiel, é aquele que é treinado, é aquele que está seguro, aleluia. Esse mês de dezembro representa também, aleluia, o dar a volta por cima. Lá existe uma das letras do alfabeto hebraico, que essa palavra que ela tem uma, como se fosse assim, uma bolinha assim, e eles falam que a nossa vida é um ciclo de altos e baixos, mas quem está embaixo está vendo lá em cima uma luz da justiça acendendo para você. Então hoje eu quero declarar para a tua vida, aleluia, o mês de Kislev lá em Israel é o mês mais longo, é o mês das noites mais compridas, mais longas, é o mês do inverno. Quem vai para Israel em dezembro passa muito frio, e eu quero declarar para você, pode vir as noites mais longas, poderão vir as noites mais frias, poderão vir tudo isso, porque é o ciclo. Mas eu digo uma coisa para você, isso vai passar, mas quando Deus te colocar no topo, você vai ver o sol da justiça. Por quê? Porque você confia no Todo-Poderoso da tua vida, aleluia, aleluia. É o tempo mais longo, mas é o mês ligado, é o mês do milagre, é o mês das luzes, é o mês onde mais os judeus, aleluia, desfavorecidos gritam, Sadaká, Sadaká, faça justiça em mim. Se você tem algo para Deus pedir, peça nesse mês, aleluia, porque é o mês da respostas, é o mês da confiança, é o mês da dependência, é o mês da provisão do Todo-Poderoso sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. O mês de paz e providência na sua vida virá. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. O mês 12 representa o mês da cura. O mês 12 representa aquilo que essa palavra ela fala. Esse rabino, ele estava falando até mesmo dessa palavra aqui, que é o emuná. O emuná é o sim de Deus. E ele fala assim, eu vejo muitas pessoas esperando o sim dos homens. O sim disso, o sim daquilo, mas tem um não de Deus. Mas quando Deus fala não, o homem pode dizer não, a sociedade pode falar não, o sistema pode falar não, mas se Deus falou sim, a bênção está sobre essas pessoas. E eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, confia, porque como nós lemos lá em Isaías 22, 23, e fixa-lo-ei como a um prego em lugar firme. Aleluia. Acabou as instabilidades na tua vida, acabaram. O Senhor está te fixando. Você crê nisso em nome de Jesus? Ele vai te firmar. Ele vai te fixar. Confia. Seja fiel. Porque tudo isso é um treino, porque você confiou naquele que é todo poderoso da sua vida. É muito importante você entender isso. É muito importante você estar atento a isso. Aleluia. É o mês da confiança. É o mês do favor de Deus. É o mês de você entender que esse mês será um mês de muitas respostas do Senhor para a tua vida. Por isso que eu falo, eu até postei no meu status do WhatsApp hoje, né? As pessoas são tão complicadas, as pessoas tão difíceis, as pessoas estão isso, as pessoas estão aquilo. Por que é assim, por que é assim, por que é assim? Independente de quem seja, o que queiram ser. Cada um tem a sua razão e a sua vocação para ser o que quer ser. Mas o que importa é você entender o que você precisa ser. E quando você precisa ser, você entende o que o Evangelho ele quer fazer na nossa vida. O Evangelho, ele não é exclusão. O Evangelho é nivelamento. Cada um na sua porção, cada um no seu chamado. Tendo daquilo que é na totalidade igualitária, daquilo que é o reino. Porque nós todos, perante o Senhor, somos iguais. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra. Que você tenha um mês de Kislev, assim, um mês de
de bitachão, assim, algo poderoso, que você possa confiar e entender, Deus é poderoso para nos abençoar. Levante a sua mão para o alto. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu consagro a vida de cada um dos teus servos. Eu declaro, Senhor, ó Deus, a tua soberania. Meu Deus, em nome de Jesus, possivelmente a semana foi uma semana de ataques. Uma semana terrível de golpes espirituais. Uma semana, ó Deus, de tentações soberanas espirituais. Mas eles permaneceram firmes. Ficaram, ó Deus, na torre de vigia. Porque, ó Deus, estão vivendo esta palavra que nós acabamos de falar. Eles estão debaixo da confiança. Eles foram fixados, ó Deus. Eles foram firmados e por isso eles confiam. Eles são fiéis porque foram treinados e porque o Senhor está dizendo, fixá-lo-ei como um prego em lugar firme, e será como trono de honra para a casa de meu Pai. E eu declaro esta palavra na vida dos teus servos. Nós entregamos, Senhor, esta palavra aos teus filhos, a esta casa, Senhor, que será um mês poderoso de bitachão, um mês de confiança, um mês, ó Deus, de confiança, onde os teus servos terão a confiança ativa e a passiva. É o mês do milagre, é o mês onde se reflete a confiança ativa, em nome de Jesus. Que o Senhor dê a eles paz, que o Senhor dê a eles, ó Deus, aleluia, a vitória da dependência a Ti, que eles possam ter o sono da tranquilidade e da paz, que eles possam sentir, ó Deus, a certeza de que o Senhor já providenciou tudo. Será o mês da oração de sabedoria para acertar o alvo que eles precisam. O mês da providência divina, o mês, ó Deus, aleluia, que será poderoso. É o mês, ó Deus, de grandes acontecimentos e de grandes e poderosos milagres. Eu abençoo os teus servos, eu declaro a tua graça, a tua bênção, a tua vitória. Guardamos debaixo do teu sangue e profetizamos o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor, amém. Glórias a Deus. O conceito ceia, ele tem vários, mas os principais qual é? Renovação da aliança, confissão de fé e comunhão da mesa. Quando você entende isso, nada pode deter e arrancar o que Deus te deu. A religiosidade, ela estabelece uma capa e tira a essência do verdadeiro amor. Porque a Bíblia fala que o amor, ele é o quê? É o vínculo da perfeição e lança fora todo medo. Então a Bíblia diz lá em Coríntios que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Examine o homem a si mesmo. E coma do pão e depois beba do cálice. Então, o que é examinar? Eu sou falho, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu sou carente, eu tenho as minhas mazelas, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas limitações, mas por causa deste sangue, eu sou liberto e curado e perdoado de todo o pecado. Então, por causa disso, o véu foi rasgado, você tem acesso ao trono, e você pode sentar na mesa do Pai, entendendo que você precisa se reconciliar. Peça perdão antes de sentar à mesa. Peça perdão, mas a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. A única maneira que você não pode comer do pão e beber do cálice, se você não entender o verdadeiro sacrifício da ceia do Senhor. Porque se você não entende o sacrifício, você está invalidando aquilo que em João 3,16 fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu vou fazer uma oração. E você peça perdão ao Senhor. Se examine, reconheça os teus erros, os teus defeitos, os teus pecados. E coma, beba do cálice. E renove a tua aliança com Deus e a tua comunhão. Mas em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, não deixe de ter a bênção da aliança renovada na tua vida. A palavra do Senhor nos fala que na noite que ele foi traído, ele toma o pão nas suas mãos e diz: este pão é o símbolo do meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. A tua palavra, Senhor, nos diz que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor estabeleceu a aliança da renovação. E assim nós consagramos o pão na tua casa, como símbolo, Senhor, ó Deus, da gratidão, como, ó Deus, um memorial da fidelidade de alguém que se entregou em morte de cruz e nos salvou, para que nós possamos ter a vida eterna. Semelhantemente também, após ele haver ceado, ele toma o cálice nas mãos e diz: esse cálice é a nova aliança que faço convosco. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês estão comendo e bebendo, anunciando a morte e a ressurreição e a vitória que vocês estão recebendo. Nós consagramos, Senhor, o pão e o cálice na tua casa e declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pode distribuir os pães, o cálice, em nome de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o Senhor que contempla as nossas necessidades, dos mais profundos pensamentos. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração. Ele é o pão vivo que está em nós, porque Ele diz: se Ele está em nós, somos novas criaturas. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Ele é aquele que contempla o teu choro onde ninguém vê. Ele é aquele que escuta a voz que ecoa lá no íntimo da tua alma. Ele é o Senhor. Ele é que cuida. Ele é que preserva. Ele é que ampara. Ele é que nos livra. Ele é o nosso Senhor. E por isso nós somos preservados, guardados, libertos, livres. Os nossos dias estão nas palmas de suas mãos. E é por isso que nós declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, o pão vivo em nós. Em nome de Jesus Cristo, comamos todos desse pão para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Aleluia. Se glorifica o nome do Senhor. Agradeça. Agradeça. Semelhantemente, após ele ter ceado, ele toma o cálice nas mãos. E ele diz: este é o cálice da minha aliança. Esta é a marca da minha preservação por você. Por causa desse sangue, o inimigo não pode te tocar. Por causa desse sangue, o inimigo não pode te acusar. Por causa desse sangue, você anda altaneiramente. Por causa desse sangue, você se sente filho amado. Por causa desse sangue, nenhuma condenação há na tua vida. Por causa desse sangue, toda a cédula de dívida foi rasgada. Por causa desse sangue, nós podemos dizer que nós somos propriedade exclusiva dEle. Porque Ele é o Senhor poderoso das nossas vidas. Por causa deste sangue, nós moraremos nos céus e teremos a vida eterna ao lado dEle.
Por causa desse sangue, nós somos a igreja mais que vencedora em Cristo Jesus. Por causa desse sangue, tomamos todos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Semana poderosíssima para você. Semana especial, que você tem o mês 12 na tua vida. E aí, como é que tá? 10 não, tá 12. Aleluia. Vai ser bênção para você. Você entendeu o que Deus falou? É o mês da confiança. É o mês da tranquilidade. É o mês da oração com sabedoria para atingir o alvo certo. Sem desespero, sem ganância, sem maluquice, mas na confiança. Porque como ele diz, te fixarei na minha casa como um prego firme, para que você tenha honra diante de mim. Aleluias. Receba esta palavra na tua vida. Mês a 12, mês da confiança. Bitachon, confiança. Confiança, confiança. Não importa o que venha, confie no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. Que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação do Todo-Poderoso esteja sobre você. Que as bênçãos e as comunicações do Espírito Santo repouse sobre a tua casa, tua vida, em todos os aspectos. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Tchau.